Boa tarde, pessoal. Então, no vídeo passado, eu tinha colocado coloquei um vídeo, a gente falando, né, do ponto em 20 graus aqui, que um inscrito comentou que o carro dele avançava para ficar bom em 20 graus. E eu comentei que atualmente os carros têm aceitado, os Fuscas, né, principalmente esse aqui, igual o meu aqui, que é um 78, motor praticamente nunca foi aberto, que eu saiba não. Então ele tem uma taxa pequena de compressão, né, 6.8, e ele aceita mais ponto, e principalmente final. E até o inscrito comentou que ele conseguiu melhorar a curva de avanço dele, aumentando o batente do lado que avança menos. Eu vou falar isso no próximo vídeo, eu vou colocar como que a gente vai conferir como que eu confiro isso para distribuidor que não tem o módulo, ou que não seja platinado, que nem Aranha, Hawk, você não consegue determinar a faísca sem ter um avanço, né, uma lâmpada de avanço, né, uma lâmpada de ponto, aliás. E eu vou ensinar como é que eu faço aqui para a gente saber a curva final dele aqui, né, quanto que é o avanço final. E então, vamos lá. O que aconteceu? Como que eu percebi isso daqui? Primeiro de tudo, vamos falar de detonação. O que acontece? O que faz o carro detonar? Temperatura e avanço de ignição muito antecipado, né? Então, se você tiver um avanço de ignição muito adiantado e a gasolina não tiver a octanagem suficiente para isso, o carro vai detonar, ele vai grilar, ele vai bater pino, né? Como se tivesse colocado uma moeda dentro de um copo de vidro e chacoalhado, aquele barulho metálico, né? Então isso é o fator temperatura alta na câmara de combustão faz o motor grilar, né? Faz o motor bater pino, que é aquele barulho característico do contragolpe do pistão. Isso estraga o motor, é perigoso fazer um furo na cabeça do pistão. Temperatura alta na câmara de combustão, avanço muito adiantado. Se você tiver com avanço muito adiantado, ele vai grilar quando ele estiver quente. E octanagem baixa da gasolina. Gasolina com muito solvente, gasolina ruim, também vai grilar, né? Então, como é que eu percebi isso daí? Que o meu ponto, esse carro aqui, é muito sensível na parte de abastecimento. Já aconteceu, já tem vídeo até aí no canal, de uma vez que eu abastecia num determinado posto, aí aquele posto trocou de dono e continuou com a mesma bandeira, era Shell na época. E eu continuei abastecendo lá, e meu carro sempre andou com 15 graus, e eu tive que reduzir para 10, porque com 15 a marcha lenta dele ficava o motor trepidando, como tivesse o ponto adiantado. Aí eu peguei e abasteci em outro posto, esperei acabar aquela gasolina, abasteci em outro posto e o motor voltou ao normal com 15 graus de avanço na marcha lenta. E eu indiquei a vida toda 32 graus de avanço aqui, até o máximo aqui uns 34, 35 nesses motores de baixa compressão aqui, né? E com a atual gasolina nossa aí. Porém, o que aconteceu de uns tempos para cá? Tanto eu regulando o carro do pessoal por aí, eu sempre fiz a regulagem dinâmica dele para descobrir o melhor ponto final antes de achar o inicial, que é aquele ponto em alta que é o que manda, que é a parte mais propícia de se bater pino no carro, de se detonar, é quando o motor está em alta rotação. Não quer dizer alta velocidade, você pode estar em alta velocidade com baixa rotação, assim como você pode estar em baixa velocidade com alta rotação. Então é
Ele bate pino onde? É onde você tem uma carga no motor, você está com o pé até o fundo, ele por volta de 2.500 a 3.000 RPM, né? No avanço total, sem a cápsula funcionando. Se ele estiver muito adiantado, ele vai bater pino, né? E o carro meu, ele começou a demonstrar uma certa fraqueza, meio amarrado em alta. E principalmente quando eu estava ali por volta dos 2.700, quase 3 ali, estava meio lento para ganhar velocidade, principalmente estrada, né? Então, você estava ali por volta de 80, 85 em quarta, ou então você está em terceira ali, vencendo uma subida ali, perto de 50 por hora, 55, né? Ele estava meio lento ali para meio, vamos falar assim, tava um pouco asmático, né? Não estava conseguindo vencer essas rampas, né? Aí eu fui dar uma olhada na ignição, né? Então eu conferi velas, eu conferi cabo, eu vi a abertura de platinado, tudo em ordem. Aí eu falei, quer saber? É o mesmo posto que eu estava abastecendo, não mudei nada. Eu falei, vou mexer na minha curva de avanço. Por quê? Eu estou com 33, 34 e eu preciso atrasar mais, eu não vou, porque ele está com sintoma de falta de ponto, né? Ele não está com sintoma amarrado, né? Está com sintoma de falta de ponto. Então eu vou começar a adiantar um pouquinho o ponto, né? Aí eu resolvi mexer no ponto. Falei, vou pegar, vou fazer aquilo que eu sempre faço nos carros quando eu vou descobrir o ponto que ele mais aceita final, né? Deixei a cápsula de vácuo ligada, acelerei ele até o meu contagiro lá dar acima de 3.000 giros, que todo distribuidor, a maioria deles, acima de 3.000 ele não avança mais, ele se limita seu avanço a 3.000, ele já está praticamente todo avançado. Raras exceções, alguns carros a álcool, né? Mas o meu acima de 3.000 aqui, ele já está avançado. Aí eu peguei, liguei, eu deixei o carro, já estava quente o motor, né? Tinha acabado de chegar. Acelerei ele até dizer chega. Fui adiantando aqui, chegou uma hora ele começou a balançar. Eu marquei, até é bom isso daí, né? Ó, eu já tinha uma marca aqui, mas agora eu tenho esse graduadinho aqui. Eu marquei aonde ele estava ali, né? A parte que ele ficou mais avançado. E depois eu fiz o inverso, na mesma rotação. Eu fui voltando ele até onde caiu a rotação. E eu marquei. Aí eu fui voltando ele nesse sentido até ele ficar na melhor rotação, sem aquela galopada, né? Sem o contragolpe. Então ele deu mais ou menos na metade dos dois extremos, né? Vamos falar assim. E ficou bom. Aí quando eu voltei a velocidade, a rotação dele na marcha lenta, aí foi a hora de eu conferir quanto que estava de ponto inicial, para mim ter uma ideia, né? De quanto ele ficou final. Eu peguei a lâmpada de ponto, né? No meu caso, e ele estava com 22 de avanço aqui, né? Então de 15 ele tinha pedido mais 7,5 de avanço inicial. Só que o inicial estava balançando, a marcha lenta estava ruim. Marcha lenta no meu carro acima de 18 ela fica ruim. Estava ruim a marcha lenta. Aí eu peguei a lâmpada de ponto, né? Com a lâmpada de ponto, fui acelerando de novo até onde dizia chega. Ele deu um ponto aqui de mais ou menos 40. Né? E isso foi antes de eu fazer o vídeo da semana passada. Já deu 40 aqui. Falei, nossa, 40 já tá é o que ele quer, né? O que eu fui fazer? Eu fui pegar, abrir os batentes aqui, peguei o batente e abri ele aqui, até eu conseguir ele 15 inicial e ficou com 37, 38 final. Isso aí testar. Ficou bom, ficou ótimo na estrada, voltou aquele vigor.
Adiantei mais um pouquinho, estava com 15, coloquei com 18, com 40, melhorou mais ainda. Eu falei, eu vou me limitar, não mexi mais, ficou com 15 a 38. Eu falei, vou me limitar a isso daí, porque o que acontece? Não sei como que vai ser o próximo abastecimento, né? Então eu vou me limitar a 15 a 37. O que pode ter mudado? A porcentagem de álcool tá igual, porque eu compro essa gasolina para misturar com um pouco de óleo 2 tempos, para colocar no tanque, coisa ali de misturar 150 ml ali para mim poder deixar o óleo um pouco mais líquido para colocar no tanque a cada abastecimento. Então eu tenho essa gasolina aqui guardada e eu acabo fazendo a separação dela com água para deixar ela pura, para mim saber a qualidade do combustível que eu estou colocando. Então eu tenho 26% de álcool, tem até um pouco menos. Então o álcool não é. A octanagem do combustível, não sei. A gasolina nossa diz que tem 93 o ROM, né? Octana. Esse carro aqui, eu vou mostrar isso para vocês agora. Vamos lá. Vamos lá. Esse carro aqui, ele tem 6,8 de taxa de compressão. Então, vou pegar o manual aqui, não é dele o manual, mas é bem próximo. Esse aqui é o manual do 1970. Então, esse aqui ele tinha aqui, ó, 6,6 de taxa de compressão e usava um combustível com... Cadê aqui? Vamos ver aqui, ó. Um combustível com 75 octanas. Isso aqui era um método que eles usavam antigamente, IAD. Era a soma da octanagem MON com a octanagem ROM dividido por 2. Era a média das duas, né? Então seria em torno de 80 ROM. Hoje a gente tem 93 ROM. Então pode ser isso? Pode ser. Pode ser o inverno? Também. Mas enfim, ele pediu 37 de avanço ali, né, na final. Aí eu não contente com isso, eu tinha feito o vídeo lá tal, não contente, peguei a semana aí e falei, vou dar uma estudada sobre esse fato, né, de ter aumentado esse avanço aí. Aí eu fui pegar e fui olhar alguns manuais americanos, né, e fui olhar também a questão do nosso combustível, é um dos poucos que tem álcool adicionado aí, nessa quantidade até excessiva, né, 27%, né. Aí eu fui olhar o primeiro manual da Volkswagen que indicava que você tinha que colocar mais ponto no caso do uso da gasolina com álcool, foi o manual do Gol 1300. Não o manual do proprietário, sim o manual de manutenção mecânica. Eu até vou deixar no link do vídeo um outro vídeo do canal do Faça Bem Você Mesmo, Faça Você Mesmo Bem, uma coisa assim, Daniel, acho que é o nome do rapaz, e ele tem todos os manuais disponibilizados lá em PDF. Fica mais fácil indicar o canal dele do que eu carregar esses manuais em PDF aqui. Então vocês entram no link, está lá. Na descrição do vídeo vai estar o link lá. É um canal muito bom, até comecem a seguir. O cara é fera nessa parte aí. Então no Gol 1300 eles falavam o seguinte, você tem lá um combustível puro, você usaria 10 de ponto. E o Gol tinha a mesma taxa de compressão do Fusca BJ aqui, que é o meu motor, do Fusca 1378. Então você usaria 10 inicial, né, no gasolina pura, e 15 na gasolina com 20% de álcool. Então mandava aumentar 5. Fui dar uma pesquisada nessa questão de etanol e caí no site lá americano, que o cara faz uns experimentos no E85, que é 85% de etanol e 15% de gasolina. E ele fala que por uma mesma taxa de compressão lá, no caso deles lá, você tem que adiantar 15 graus
para usar o E85. Então, vai dar mais ou menos aí, vamos falar aí, 5 graus a cada 20 mesmo, né? Então, seria mais ou menos 2,5 graus aí a cada 10%, né? Então, a Volkswagen ali, ela fez essa menção de você avançar 5 no caso de 20% de etanol. Aí que veio aquele negócio. Falei assim, pera lá, vamos lá. Se eu colocar 5 graus na curva minha do BJ aqui, ó, do motor, 1300, eu vou ter lá 15 graus inicial, o motor vai funcionar razoavelmente bem. A 2000 RPM aqui, o meu já está avançando um pouco mais, mas a 2000 aqui, no caso de 15 graus aqui eu teria 21, né? No caso o meu lá dá um pouco mais, já dá 26, 27. Já está com as molas um pouco mais fracas lá o distribuidor. Então tá, vou estar com isso daqui e a 3000 RPM, com 15 graus aqui, eu vou estar com 37, né? Com 15 graus aqui eu vou estar com 37. E se ele tivesse com a curva original do carro, ele iria com 15 graus aqui, né? Ele iria aqui para 42, né? Então, como o meu motor ali, ele quis ali 39 e 40, eu limitei para ficar aqui. Entanto, ele está avançando ali no distribuidor ali, quase 23 graus ali. Aí eu falei, eu vou fazer um paralelo aqui com o Gol 1300, que ambos tinham a mesma taxa de compressão, mas no Fusca a Volkswagen não fala nada de colocar 15 graus, continua 10 graus inicial. E no Gol eles falam para colocar os 5 graus a mais, 15, né? Com o álcool. Aí 15 graus, beleza. 2000 RPMs aqui ficaria idêntico, né? Porque eu tenho 6,55 aqui e aqui eu tenho 6,35, então mais ou menos a mesma coisa. A 3000 aqui, ó, eu teria só 14. Então, 14 com 15, 29, praticamente 30 graus. Já aqui não, ó, eu já teria aqui com 15 graus 35. Né? Com 15 graus aqui, realmente, 35 aqui. Então, eu já teria 5 graus a mais nesse distribuidor do 1300. Aqui não. Esse aqui ele para de avançar com 3.500, 27, e esse aqui com 3.600 aqui, ele ainda está, ele vai parar de avançar com 4.000. E com 4.000 ele tem 21 aqui. 21 com 15 aqui a gente tem 36. Então ele tem praticamente a mesma curva de avanço que esse aqui teria com 10 graus. Esse aqui ele tem com 15 na final. E no início, se você colocar esse com 15, ele vai ter a mesma curva de avanço que esse daqui, né, praticamente até por volta de 2.500. Então, foi isso que eu cheguei à conclusão. O que acontece? Eles pegaram, adiantaram aqui o início e mantiveram o final. Então, eu ia adiantar o início aqui e manter a curva original, final, com 27 graus aí para dar 37 lá. Ele estava querendo 39, então eu deixei com 37 lá. E isso, a gente está falando aqui de 20%, a gente está com 27, então com 27 pela lógica aí seria quase uns 2 graus aí, 1,5 grau a mais do que essa curva aqui que eu estou mostrando para vocês aqui. Mas eu vou testar assim. Aí isso aqui, ó, 6,8. Aí outro fato, baixa compressão com a atual octanagem. Aqui nesse caso aqui, ó, quando era regulado com 10, o Fusca usava 80 octanas. Já quando veio o 1300 aqui, ó, o Gol,
que colocaram 20% de álcool, essa octanagem disparou. Ela foi, se eu não me engano, preciso ver esses dados certinho, mas ela foi para 87, né? 87, uma coisa assim. E hoje a gente tem 93, então a gente tem uma gasolina hoje com, vamos falar assim, com mais resistência à detonação. Então, se você tem uma taxa de compressão, se você pega hoje um motor, vai abrir o motor do carro, você vai abrir um 1300 hoje, desse aqui, igual o meu, você pode fazer ele com 8 de taxa, 8 de taxa, para você usar essa curva de avanço original. Você faz ele com 8 de taxa, usa 10 de inicial e 27 de final, não vai dar problema. E se você tem um golzinho também 1300, se fazer ele com 8 de taxa, você vai usar 10 de inicial e vai dar os 31 final aí, e o Gol vai ficar legal para andar, né? Então tem essa questão da taxa de compressão. A gente tinha uma taxa baixa para a atual octanagem hoje. Aí eu fui começar a pesquisar na internet octanagem. Foi lá, caí nos manuais de fora. O americano, a Volkswagen americana, ela foi a mais conservadora de todas, em questão de ponto. Eles usavam um ponto muito baixo lá. E tem lá, eu acompanho o fórum de samba, e tem motores lá que o cara rodou 300 mil com o carro lá e o motor está original ainda. Então, eu acredito que um pouco dos nossos motores aqui, Volkswagen, não terem, muitos aguentaram, como é o caso desse meu aqui, mas muitos abriram o bico aí, pelo fato de usar um ponto TEC muito adiantado, né, para a octanagem ruim do combustível que tinha. Hoje tem uma octanagem boa, apesar do álcool, a gente tem uma octanagem boa, né? Aí olhando o manual lá, o motor 1200 deles, aquele 1200 mesmo para baixo de 60, ele tinha uma taxa de 6.6 e ele indicava 84 ROM. A gente tem 93 hoje. Eles usavam 7,5 de inicial, 26 de final e o vácuo com 13. E na Kombi, que não tinha avanço ao vácuo, 7,5 e 32. Isso com 84 de octanagem. Aí veio o motor 1200, que não veio para cá, e tinha já 7 de taxa, e indicava 87 ROM, que era praticamente a octanagem que ficou a gasolina nossa depois dos 20% de álcool, na época de 79, 80. Usando tampa baixa lá, eles tinham 10 graus de inicial e 37 de final com o tampa baixa, né? Então, se a gente for ver aqui, ó, quando eles indicavam aqui para colocar 15 aqui de avanço inicial, e o final aqui ia dar 36. Então, o final ficou praticamente igual. Isso aqui, só o inicial que não, porque o álcool ele tem uma característica dele demorar mais para entrar em combustão, mas a queima dele depois de aceso é praticamente a mesma, é bem pouco de diferença da gasolina. Então a parte de inicial conta muito quando se está com álcool, a parte de final nem tanto. Aí saiu o motor 1300 lá, em 65, marquei 67 aqui, mas está errado, 65 já tinha, 7.3 de taxa, maior até que o do 1600 antigo. Aí pedia também 87 ROM de octanagem, tampa baixa. Como ele tinha octanagem, ele tinha taxa de compressão maior para usar a mesma octanagem, ele diminuiu o ponto aqui, ó, foi de 7,5 a 35. Então aqui a gente já consegue ver que hoje a gente anda com um carro que exigia 80 de octanagem com 93, com uma gasolina de 93. Então olha o tanto que a gente tinha que adiantar, a gente pode adiantar o ponto sem ele detonar. Aí saiu o 1500 lá, que não saiu aqui também, com 7,5 de taxa, já indicava 91, ó, bem próximo da nossa. Então 7,5, quem tem uma taxa de 7,5 no carro aí, ó, pode praticamente usar a curva
de avanço original, aquela de 10 a 37, lá eles usavam de 0 a 35, esse 0 por causa de emissão de poluentes. Tinha um motor 1600 lá também, com 7,5 de taxa, que seria o nosso Itamar aqui, com 91, também indicava 91 de octano. Aí saiu com 2 distribuidores lá fora, o tampa baixa de 0 a 35 e o tampa alta de 0 a 28 mais 13 de vácuo. A gente tinha lá fora também um motor 1500 que usou na Kombi, tipo 2, 7,8, usava 90 octanos. Usava o avanço inicial de 7,5 a 35 só no vácuo. E tinha um motor da Variant lá, 1500S, com 8,5 de taxa. Isso já pedia 95 de octanos. Nossa é 93 e a Podium é 102. Usava 10 de inicial e 32 de final, com um vácuo de 13. E tinha lá uma ressalva, que se você usasse 98 aqui, que é um pouco menos que a nossa Podium, você podia usar de 12,5 a 34 aqui, né? Ia dar 34 no final, podia usar 12,5 inicial. E nesse caso aqui, tinha uma ressalva no manual exatidão deles lá, que se você estivesse usando uma gasolina com mais octanagem do que 84, que nem no caso uma 91 aqui, você podia colocar 12,5 aqui. 12,5 aqui já ia ser 5 a mais, né? Então você já entraria com 5 a mais aqui, você já entraria com 31 aqui. Né? Então a octanagem ela conta muito na relação de ponto do carro, né? E tivemos lá também o motor 1700 que equipou uma Variant lá, algumas Kombis também, com 8.2 que indicava 98 de octanas. Esse aqui já é um distribuidor diferente lá, eu marquei, ele avançava até 27 final, tinha um vácuo de 13, só que o inicial dele era 5 atrasado por questão de emissão de poluentes, né? Então ele tinha o avanço ao vácuo dele funcionava tanto avançando quanto quando estava na marcha lenta ele recuava, né? Então isso aqui eu marquei por quê? Porque a octanagem ela conta muito em questão do limite de detonação. E quando você tem um limite melhor de detonação, combustível que ele é menos propício a detonar, você consegue adiantar ponto no carro. Então pode ser isso que o nosso combustível está ficando com um limite de detonação melhor, mas o que eu estou colocando aqui, que está pedindo mais ponto no carro, né? Aí fazendo um paralelo, aqui, o que nós tivemos aqui? 7,5 de taxa, que a gente teve o Fusca Itamar, que é esse cara aqui, ó, 1600. Olha lá, ele ia até 21, só que aqui no caso ele tinha um catalisador no carro. Esse caso aqui ele não tinha catalisador. E aqui ele tinha um catalisador, então você tinha que trabalhar com ele um pouco mais quente. E ponto baixo aumenta a temperatura do cabeçote. Não, aumenta a temperatura do escape, né? Porque você ainda joga fora a mistura, que ela não terminou de queimar totalmente, né? E quando você adianta o ponto, você dá tempo para ela queimar toda a mistura. E quando o escape vai embora para o escape, só vai apenas os gases, né? E quando você atrasa o ponto, ainda vai um pouco de mistura queimada para o escape, sem queimar. No entanto, se você ficar atrás do veículo e fazer esse teste que eu falei para vocês acharem o ponto final, quando você começa a atrasar o ponto, você vai sentir cheiro de combustível no escape. Porque a gasolina mal queimada está indo para lá. Isso aquece muito o escape. Então, às vezes o motor está aquecendo muito e a pessoa acha que está com o ponto muito adiantado e ela está com o ponto atrasado. Porque o ponto atrasado esquenta muito a região do escapamento do carro, né? Então eles regulavam lá o Itamar com 7,5 e dava
com 21 aqui, então ia dar 28,5 aqui, 29, né? E o 1.600 deles lá, ó, com 7,5 ia até 35, só que não tinha avanço a vácuo aqui, já era só o avanço a vácuo. E no tampa alta ia até 28, aqui o daqui ia até 29, de lá ia até 28, com 13 de vácuo e aqui com 11 de vácuo. Então, praticamente, vamos falar assim, quando se tratando de 7,5 com gasolina de 91, era basicamente a mesma coisa. Hoje, como a gente tem uma gasolina 93, esse Itamar, no caso aqui, ele pode ser regulado com 10. Então tem muitos casos de Itamar que a gente vê, às vezes, aí a pessoa pegando o Fusca e regulando com 15, e ele já foi feito para regular com 10. Porque quando foi lançado o Itamar, ele já tinha 22% de álcool na gasolina, né? Então ele não precisava, já estava, vamos falar, já foi feito um carro com a regulagem para atender a emissão de poluente e queimar esse álcool excedente aí. Porém, vocês podem fazer aquele teste de achar o ponto final melhor para o caso do Itamar. Só que tem um porém nisso tudo. Se for um carro original e tiver catalisador, se você deixar o ponto muito adiantado e abaixar muito a temperatura do escape, o catalisador vai carbonizar, né? E você vai ter que tirar ele fora. Então, se não tiver catalisador, é muito melhor do que isso. Então é isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Eu acredito que ele está pedindo mais ponto final devido a uma melhora de octanagem no combustível. Uma melhora, vamos falar, o combustível demorar mais para detonar. Então quando você começa a adiantar o ponto aqui, manual, em alta rotação, e ele começa a galopar, isso aí é o sinal de detonação. Aí você volta ele para, mas fica com a rotação mais alta possível, é o limite do carro, né? É óbvio que o certo é fazer isso quando o motor tá quente, quando você rodou com o carro mesmo, o motor está bem quente, com o óleo aqui perto de 85, 90 graus, porque daí você vai estar naquela situação de temperatura. Se fizer isso com o motor frio, ele vai pedir mais ponto. Isso é óbvio, né? Não tem. Então, o certo de achar o ponto final dele é com o motor quente. E foi isso que eu cheguei a essa conclusão. É mais um vídeo de discussão, até para vocês deixarem nos comentários sobre o que vocês acham disso, porque eu cheguei à conclusão de que aceitou mais ponto pelo fator detonação. Ele demorar mais para entrar em detonação o combustível. E ele demorando mais para entrar em detonação, você consegue mais ponto final. Porém, o inicial dele, eu fiz o mesmo teste com o inicial. Eu acelerei ele aqui por volta de 1.500 RPM, 1.200 mais ou menos. Eu fui adiantando até o limite da detonação, depois eu fui atrasando ele. A hora que ele caiu a rotação, eu vim e coloquei no ponto mais alto que eu pude aqui, antes dele começar a galopar. Aí eu voltei um pouquinho, ficou mais ou menos no meio também. Porém, quando eu fiz esse teste, essa cápsula não estava funcionando. Só que quando eu estiver andando com o carro na rua, ela vai funcionar. E ela vai puxar os 10. Então, o ponto que deu nesse melhor aqui, com 1.200 aqui, eu tenho que subtrair os 10. Aí eu fui olhar. O melhor ponto que ficou aqui foi 27 graus. Então, 27 graus, ele pegou mais ou menos aqui. 27 graus, eu tirei os 10, deu 17. Então, 17 graus seria o limite do meu ponto inicial, né? Eu não vou usar 17, por quê? Porque quando ele entra no verão, que ele esquenta mesmo, com 17 eu escuto um pouco de detonação em lenta. Então 15 aqui seria o meu limite. Aí o certo aqui,
Pela curva que eu achei o alto, o ponto na rotação máxima e achei o ponto na rotação mínima, descontando os 10, seria de 15, né, ou no caso 17 a 40. Então no meu caso aqui seria de 15 a 40. Mas eu não levei ele até 40, vou deixar com 37 para a gente ver o que vai acontecer, né? Então no próximo vídeo, eu acho que eu vou deixar no meio da semana, ou vou deixar para o domingo que vem, não sei. Eu vou explicar, vou ensinar vocês a acharem aqui a curva de avanço sem precisar da lâmpada de ponta. Eu já fiz um vídeo assim, mas eu vou fazer um mais simplificado aqui, que fique mais prático para todo mundo fazer, mesmo quem tem RAL, quem tem aranha, e o distribuidor que for aí, quem tem... só não vai dar para fazer quem tem o avanço a vácuo. O avanço a vácuo vai ter que ser puxando a cápsula com a boca no lugar da chave de fenda. Então aí vai ser, né? E eu também tenho um vídeo mostrar para vocês o que aconteceu com a minha mangueira lonada aqui. Eu tive que trocar meio às pressas, até que acabei colocando essa aqui de silicone mesmo. Tenho também o vídeo do cálculo do giclê principal e ar da dupla carburação. Isso aí são 2 vídeos, é uma sequência também, que é bem legal. E tem o vídeo de um reparo que eu fiz também lá no respiro do tanque, que também furou minha mangueira lá, eu tive que mudar aquilo lá. Aí a gente também, mais para frente, vamos falar de giclê de lenta também, os cálculos, né? Então o ponto foi isso, pessoal. Eu acredito nessa hipótese de melhoria na octanagem do combustível, ou seja, a gente está andando com combustível melhor, não estou recebendo nada, antes eu recebesse da Petrobras para falar isso, mas a realidade é essa, a gente está andando com combustível melhor um carro de baixa compressão. Se pegar uma Montana aí, ó, ela tem 11 de taxa andando na gasolina. Pegar o Ford Ka que está aqui atrás de mim, ele tem 9 de taxa andando na gasolina. Então a gente tem um motor aqui que deveria, se fosse para acompanhar o atual cenário do combustível em octanagem, ele sim, ele pode ser feito com 8 de taxa para andar com o ponto original de 10 a 37, a 35 que seja, né? E um dia, se eu for abrir esse motor para fazer algum reparo, com certeza eu vou rebaixar os cabeçotes aí. Tirar 1 milímetro aí no cabeçote aí, praticamente vai dar os 8 de taxa, né? E hoje vai. O motor a ar, ele é complicado. Você não vai conseguir usar muita taxa nele, porque a temperatura dele não é estável, igual um motor refrigerado a água, né? Que você... ele sempre... A válvula termostática sempre vai garantir ali, né? Se tudo estiver em ordem ali, que o motor funcione ali entre 82 a 95 graus ali. Para mim, minha Montana funciona assim, 95 graus liga a ventoinha, 82 desliga, né? Então ela trabalha nesse meio, né? O motor a ar não, o motor a ar, enquanto o óleo tá por volta de 70, 80 graus aqui, tá beleza. Você pega, se vai na estrada, se anda com ele, é uma maravilha. A partir do momento que o óleo começa a subir, é muito difícil dele abaixar a temperatura do óleo em movimento. Então, se você abusar muito da taxa, se você tiver uma taxa de compressão muito alta no carro, você vai ter que partir para um radiador externo, fazer uma bomba de circulação com um radiador externo para ele começar, principalmente na estrada ali com carga, e começar a pegar vento ali no radiador externo e garantir a refrigeração, não que o óleo refrigere o motor, ele ajuda, mas garantir a viscosidade ali, né? Garantir a temperatura de viscosidade do óleo, né? Então, muita gente fala aí, ó, o óleo tem que rodar legal aí com 110 graus, tal. Eu não sou dessa turma. Eu acho que um limite para o óleo rodar seria 90 graus, né? 90, 95, no máximo 100. Olha lá, no máximo 100, que os testes do óleo são feitos com 100 graus
para garantir a viscosidade mínima, né? Então no máximo 100. Acima disso daí já fica complicado. E só esse radiador aqui não dá conta disso. E só essa ventoinha também não dá conta disso, né? Então seria algo a se pensar, né? Então, pessoal, esse vídeo próximo vídeo vai ser esse daqui ensinando a mexer nisso aqui, tá? Espero que tenham gostado e deixem nos comentários aí como foi o teste de vocês. Eu quero que vocês façam esse teste aqui, ó, para ver se vocês também precisaram aumentar o ponto final. O inicial permaneceu, se vocês precisaram aumentar o ponto final. O André da Kombi 1200 dele lá, ele andava com 35, ele está andando com 40 final. Então eu quero o comentário de vocês aí, depois dos testes aí. Espero que tenham gostado e até o próximo.